Você já passou por uma situação em que tudo parecia perdido, quando seus problemas eram tão grandes que você não via saída? Imagine então, estar diante de um desafio que parecia impossível de vencer, e de repente, algo inacreditável acontece e muda tudo. Hoje vamos falar sobre uma história que prova que milagres acontecem. Nesta jornada, vamos conhecer a incrível história do rei Ezequias. Ele enfrentou um dos maiores desafios da sua vida, um exército imbatível que estava prestes a destruir tudo, mas com fé e coragem, ele testemunhou um milagre que virou o jogo. E o mais impressionante, essa história tem lições valiosas para os dias de hoje. Neste vídeo, você vai descobrir como a fé pode transformar situações mais difíceis, aprender estratégias práticas para enfrentar desafios e, acima de tudo, entender como Deus pode agir na sua vida de maneiras extraordinárias. Fica até o final, porque essa mensagem pode ser exatamente o que você precisa para enfrentar suas batalhas pessoais. Para entendermos o impacto da vida do rei Ezequias, precisamos voltar no tempo e compreender a situação em que Jerusalém se encontrava. O período era de crise política e religiosa. A Assíria, uma das potências militares mais temidas da época, estava expandindo seu domínio, conquistando cidades e impondo terror por onde passava. O rei Ezequias governava um pequeno reino, cercado por inimigos e pressionado tanto externa quanto internamente. Ele assumiu o trono em um momento de grande desafio. Precisava reformar o sistema religioso, restaurando a adoração ao Deus de Israel, enquanto lidava com ameaças constantes à segurança de seu povo. E foi nesse cenário que surge a figura de Senaqueribe, o rei assírio, determinado a conquistar Jerusalém. Ele enviou um enorme exército para sitiar a cidade. Mas por que Jerusalém era um alvo tão estratégico? Simples, sua localização privilegiada a tornava uma rota comercial e militar essencial, além de ser o centro religioso do povo de Deus. A pressão era imensa. Imagine a angústia de um rei vendo a sua cidade cercada sem recursos militares para enfrentar o exército mais cruel da época. No entanto, em vez de se desesperar, Ezequias fez algo surpreendente. Ele decidiu colocar sua confiança em Deus. Mas quem eram os assírios? O que tornava esse exército tão temido? Para compreender melhor o tamanho do desafio enfrentado por Ezequias, precisamos explorar a natureza desse inimigo assustador. Os assírios eram conhecidos por serem o exército mais poderoso e temido da antiguidade. Eles não apenas derrotavam seus inimigos no campo de batalha, mas também usavam estratégias psicológicas para aterrorizar cidades inteiras. Por onde passavam, deixavam um rastro de destruição, escravidão e crueldade. Sua força vinha de sua organização militar impecável e do uso de armas avançadas para a época, como carros de guerras, arcos compostos e máquinas de cerco. Eles não apenas venciam guerras, eles esmagavam culturas, destruíam cidades e levavam cativos povos conquistados. E mais, faziam questões de exibir suas crueldades. Relatos históricos descrevem que os assírios mutilavam seus prisioneiros, deixando um exemplo aterrorizante para quem ousasse resistir. Por que Jerusalém era um alvo tão importante para eles? Além da sua posição estratégica, entre grandes impérios, a cidade simbolizava a resistência de um povo pequeno que insistia em não se dobrar diante da Assíria. Para Senaqueribe, conquistar Jerusalém não era apenas uma questão militar, mas uma forma de consolidar sua reputação de invencibilidade. Agora imagine o peso sobre os ombros de Ezequias. Como um pequeno reino poderia resistir a um inimigo tão poderoso? Mas em vez de ceder ao medo, Ezequias escolheu agir de maneira que mudaria a história. Ele se voltou completamente para Deus. E é nesse ponto que vemos o que realmente sustentava Ezequias em meio a tamanha adversidade: sua fé. Vamos entender como a sua fé inabalável moldou a sua resposta ao cerco dos assírios. Cercado por um exército imensamente superior, Ezequias poderia ter tomado diversas decisões impossíveis: render-se, buscar alianças desesperadas ou até tentar lutar com as suas forças limitadas. Mas, em vez disso, ele escolheu confiar em Deus. Ezequias nos ensina que, diante dos desafios aparentemente impossíveis, a fé pode ser a diferença entre o desespero e a vitória. A primeira atitude de Ezequias foi buscar a orientação de Deus. Ele entrou no templo e, em profunda oração, colocou diante de Deus a carta ameaçadora enviada por Senaqueribe, no qual o rei assírio zombava de Jerusalém e de seu Deus. Esse gesto simples, mas poderoso, demonstra algo essencial. Em vez de tentar resolver tudo sozinho, ele reconheceu a sua dependência total do Senhor. Ezequias também tomou medidas práticas baseadas em sua fé. Ele reforçou as suas defesas de Jerusalém, desviou o fluxo de água para dentro da cidade e encorajou o povo a confiar que Deus lutaria por eles. Em 2 Crônicas 32, 7, 8, ele diz: "Sejam fortes e corajosos. Não temam nem se assustem. Com eles está o braço da carne, mas conosco está o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para lutar nossas batalhas." Essa confiança em Deus não era cega, era uma fé ativa, que combinava oração, planejamento e ação. E essa abordagem nos ensina algo crucial: confiar em Deus não significa ficar parado, significa agir com a convicção de que Ele está no controle. Mas Ezequias não enfrentou esse desafio sozinho. Ao seu lado estava o profeta Isaías, cuja sabedoria e a palavra de Deus fortaleceram ainda mais a sua fé.
Vamos entender agora o papel fundamental que Isaías desempenhou nessa história. Em momentos de grandes desafios, Deus muitas vezes levanta pessoas para trazer esperança e direção. Na história de Ezequias, esse papel foi desempenhado pelo profeta Isaías. Ele era mais do que um conselheiro. Ele era a voz de Deus para o rei e para o povo, transmitindo mensagens de confiança e coragem em meio à crise. Quando Ezequias enfrentou o cerco assírio, Isaías trouxe palavras que fortaleceram sua fé. Ele garantiu que Deus estava ciente das ameaças de Senaqueribe e que agiria em defesa de Jerusalém. Uma das suas profecias mais marcantes está registrada em Isaías, capítulo 37, versículo 33 ao 35, onde ele afirma que o rei assírio não entraria na cidade, nem mesmo dispararia uma flecha contra ela. Essa promessa era audaciosa, considerando o tamanho do exército cercando a cidade. Isaías também repreendeu o orgulho e a blasfêmia de Senaqueribe, lembrando Ezequias e o povo de que Deus era soberano sobre todas as nações. Ele ajudou o rei a enxergar que a verdadeira batalha não era contra os assírios, mas uma oportunidade de Deus demonstrar seu poder e sua fidelidade. Imagina o impacto dessas palavras para um líder em uma situação tão desesperadora. Isaías não apenas reforçou a confiança de Ezequias em Deus, mas também ajudou a acalmar o povo, assegurando-lhes que Deus estava no controle. Esse apoio espiritual foi essencial para manter o rei firme em sua fé. E é exatamente nesse contexto de fé e oração que o milagre acontece. Agora vamos explorar como Deus interveio diretamente para proteger Jerusalém através do anjo do Senhor. A história de Ezequias chega ao seu ponto mais incrível quando Deus responde às orações do rei e às palavras do profeta Isaías. A intervenção divina não vem através de um exército humano, mas pela ação de um único mensageiro celestial, o anjo do Senhor. Em 2 Reis 19, versículo 35, o relato descreve que, durante a noite, o anjo do Senhor foi enviado ao acampamento assírio e eliminou 185 mil soldados. Ao amanhecer, os que restaram encontraram apenas os corpos ao seu redor. Essa ação não apenas trouxe libertação a Jerusalém, mas também demonstrou o poder absoluto de Deus sobre qualquer força humana. Quem era esse anjo? Embora a identidade exata do anjo do Senhor seja um tema de debate teológico, o que importa é a demonstração clara do poder de Deus. Ele agiu de maneira sobrenatural, provando que nada é impossível para ele. Nenhuma força militar, por maior que seja, pode resistir ao Senhor dos Exércitos. Esse evento também nos ensina algo importante. Deus age em sua própria maneira e tempo. Para Ezequias e o povo de Jerusalém, a vitória veio quando confiaram plenamente em Deus e deixaram que ele tomasse o controle da situação. Mas o que aconteceu depois dessa vitória impressionante? Vamos agora entender o impacto político e espiritual desse evento tanto para Ezequias quanto para o povo de Jerusalém. A vitória sobre o exército assírio foi um divisor de águas para Jerusalém e para o reino de Ezequias. Politicamente, essa intervenção divina elevou a posição de Jerusalém entre as nações vizinhas. Mesmo sendo um pequeno reino, eles haviam sobrevivido ao ataque do maior poder militar da época. Isso fez com que os outros povos enxergassem o Deus de Israel como único e poderoso. Espiritualmente, a vitória fortaleceu a fé do povo. Antes do cerco, muitos em Jerusalém estavam divididos entre a adoração ao Deus de Israel e práticas religiosas pagãs. Mas após o milagre, não havia como negar que o Senhor havia respondido de forma sobrenatural. O templo se tornou novamente o centro da vida espiritual, e o reinado de Ezequias foi marcado por uma renovação religiosa. Para Ezequias, essa experiência também solidificou seu legado como um dos maiores reis de Judá. Ele não apenas liderou o povo durante uma das crises mais desafiadoras de sua história, mas também foi um exemplo de fé em ação. Sua decisão de confiar em Deus e seguir os conselhos de Isaías resultou em uma das maiores demonstrações do poder divino registradas na Bíblia. A vitória, no entanto, não significava apenas liberdade temporária. Ela era um lembrete constante de que a fidelidade a Deus era essencial para a prosperidade de Israel. O impacto foi tão grande que essa história é lembrada até hoje como um exemplo de como a dependência de Deus pode mudar o curso de uma nação. A partir dessa vitória que podemos extrair lições de fé e dependência que continuaram relevantes para as nossas vidas até hoje. Vamos explorar essas lições a seguir. A história de Ezequias não é apenas um relato de uma vitória militar, é uma poderosa lição sobre o que significa confiar em Deus. Quando enfrentamos desafios aparentemente impossíveis, podemos nos lembrar de 3 lições principais que essa história nos ensina. Lição 1. A fé é o primeiro passo. Ezequias poderia ter desesperado, mas escolheu colocar sua confiança em Deus. Isso nos lembra que, antes de qualquer ação, precisamos fortalecer a nossa fé. É através da oração e da entrega que encontramos forças para enfrentar os desafios. Lição 2. A ação com dependência em Deus. Embora confiasse em Deus, Ezequias também fez a sua parte. Ele reforçou as defesas de Jerusalém e preparou o povo para o cerco. Isso nos ensina que confiar em Deus não significa ficar passivo, mas agir enquanto esperamos por sua intervenção. Lição 3.
Deus é maior do que os nossos desafios. O exército assírio parecia invencível, mas foi derrotado por um único anjo. Isso prova que o poder de Deus está além de qualquer força humana. Quando confiamos nele, não importa o tamanho do problema que enfrentamos, porque Deus sempre tem a última palavra. Essas lições nos encorajam a lembrar que, mesmo nos momentos mais sombrios, podemos encontrar esperança e direção em Deus. Tudo o que precisamos é dar o primeiro passo de fé. Mas como podemos aplicar essas lições na prática em nossas vidas hoje? A história de Ezequias não é apenas um relato histórico, mas uma fonte de inspiração para os desafios que enfrentamos nos dias atuais. Assim como ele confiou em Deus e agiu com coragem, também podemos aplicar essas lições em nossas lutas diárias. Assim como Ezequias colocou a carta de Senaqueribe diante de Deus, podemos levar nossas preocupações e medos em oração. Não importa o tamanho do problema, Deus está pronto para ouvir e agir. Ezequias não ficou parado esperando o milagre acontecer. Ele preparou a cidade e encorajou o povo. Da mesma forma, devemos agir em fé, seja buscando soluções práticas ou fortalecendo nossa espiritualidade através da leitura da Bíblia e dos serviços ao próximo. Quando enfrentamos dificuldades, é fácil esquecer quem Deus é. A história de Ezequias nos lembra que não há problema maior do que o poder de Deus. Memorize essa verdade e deixe que ela guie suas decisões. Ao aplicar essas lições, podemos enfrentar nossas batalhas com confiança de que Deus não apenas nos vê, mas também luta por nós. Tudo o que precisamos é dar o primeiro passo de fé. Vamos revisitar o impacto dessa história e como ela pode inspirar uma vida de fé e confiança em Deus. A história de Ezequias nos ensina que nenhuma situação é impossível para Deus. Ele transforma a fraqueza em força, medo em coragem e impossibilidades em milagres. Assim como Jerusalém foi salva pela fé do rei e pela intervenção divina, você também pode experimentar o poder de Deus em sua vida. Mas lembre-se, a fé exige ação. Comece hoje entregando seus desafios a Deus, confie nele de todo o coração e tome medidas práticas para crescer espiritualmente. Deus não apenas vê suas batalhas, mas também está pronto para lutar ao seu lado. Para encerrar, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe nos comentários o que mais se inspirou nessa história. Não se esqueça de ativar o sininho para receber mais conteúdos que fortaleçam sua fé. A jornada para uma vida transformadora pela fé começa com um único passo, e você pode dar esse passo agora. Lembre-se, o mesmo Deus que agiu por Ezequias continua agindo hoje. Confie, acredite e viva com propósito.